Não, mas, bom, enfim, eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Eu queria começar com um caso clínico. Esse paciente, um paciente recente lá na Santa Casa, chegou lá no pronto-socorro no final de semana e tinha tido uma crise convulsiva no metrô, foi o primeiro episódio, chegou no pronto-socorro e fez uma tomografia, tinha uma lesão expansiva frontal do lado direito, com realce anelar periférico espesso, na ressonância magnética se confirmou os achados da tomografia computadorizada, e se eu perguntasse para a maioria dos residentes aqui presentes, mesmo os mais jovens, qual é a sua hipótese diagnóstica? Certamente a maioria falaria que era um abscesso. De fato, era um abscesso, né? Mesmo assim, houve dificuldade diagnóstica no momento inicial, na tomografia lá no pronto-socorro, e o paciente recebeu alta, dado pelo próprio neurologista, e quando a gente chegou ao longo da semana, no comecinho da semana, o paciente tinha recebido alta, tomando corticoide. Então, será que é tão fácil fazer o diagnóstico de abscesso? A maioria diria que sim. Olha lá, a difusão é restrita, enfim. Mas esse outro paciente aqui, ele tem uma lesão parecida, subcortical, parietal, do lado direito, uma lesão que realça de forma anelar, periférico, com restrição aqui na difusão, ADC confirma, e na verdade ele tinha uma metástase de carcinoma de pulmão. Esse outro aqui tinha uma lesão parietal contralateral, muito parecida com o que eu mostrei anteriormente, restringindo também na sequência de difusão, e esse paciente tinha um glioblastoma. Então, acho que vale a pena a gente rever aqui quais são os sinais cardinais que permitem o diagnóstico presuntivo de uma lesão de natureza inflamatória, a começar pelo realce anelar. O típico do abscesso piogênico é o realce anelar fino e irregular. Mas as porções mais profundas e posteriores, junto ao ventrículo, tipicamente apresentam áreas de espessamento focal, onde a gente está tendo um quadro de cerebrite focal, já que o abscesso está crescendo por coalescência. É típico também aqui um halo de baixo sinal na sequência ponderada em T2, halo esse responsável pela deposição de colágeno desde as fases capsulares precoces. Tipicamente o RCBV bastante reduzido, mas reduzido não é ausente, como a gente está vendo aqui, um pequeno halo de maior perfusão, mas muito menor do que a gente vê em tumores, né? A espectroscopia também contribui, a gente vê a ausência dos metabólitos usualmente observados no cérebro normal, N-acetilaspartato, colina, creatina, não tem nada disso, o que a gente vai ver é aminoácidos, lipídios e lactato, e em algumas situações, principalmente relacionados a abscessos por agentes anaeróbicos, a presença de succinato e acetato. E eu queria chamar a atenção aqui para o sinal do duplo halo. Essa vai ser a primeira dica que eu queria dar para vocês. A utilização do sinal do duplo halo na sequência SWI para diferenciação de lesões de natureza inflamatória de lesões de natureza neoplásica. O sinal do duplo halo ele é caracterizado por um halo excêntrico de hipossinal, que é caracterizado pela deposição de colágeno na cápsula do abscesso, e um halo interno, fino e irregular, de hipersinal, que é o tecido de granulação. É claro que a difusão vai ajudar, mas a gente vai falar da difusão mais tarde. Está aqui o sinal do duplo halo, é bem característico, 90% das vezes ele é completo, em 75% das vezes ele é regular, e esse sinal, quando presente, facilita muito a diferenciação. A impregnação pelo gadolínio é coincidente com o halo externo nas lesões de natureza inflamatória, que é bem diferente de uma lesão de natureza neoplásica. Pode restringir aqui na difusão, esse é um glioblastoma, restrito aqui na difusão, na porção, no lobo frontal do lado direito, mas quando a gente vai para a sequência SWI, a gente percebe que o halo é espesso, irregular, múltiplos focos nodulares, parietais, de baixo sinal na sequência SWI. Isso daqui, na verdade, é o ITSS, que a gente sabe que é o sinal de susceptibilidade intratumoral, nesse caso aqui, grau 3, que é bem diferente de uma lesão de natureza inflamatória regular, fino, como a gente já havia comentado anteriormente. Então, a primeira dica que eu trago é essa daqui. O duplo halo, o sinal do duplo halo, tem um valor preditivo positivo de 100% na diferenciação das duas situações, quando presente indica uma lesão de natureza inflamatória, e a gente tem que desconfiar sempre de halos espessos, irregulares ou incompletos, como a gente está vendo nesse caso. Bom, é claro que, sem dúvida, a sequência de difusão é aquela que principalmente nos ajuda no sentido de diferenciar lesões de natureza inflamatória e neoplásica nesse contexto, mas percebam como era difícil antigamente, né? Na década de 90, antes de ter a difusão, a gente tinha dificuldades eméricas para diferenciar duas situações como essa. É claro que o antecedente neoplásico aqui, numa situação como essa, ajuda, mas, sem dúvida, o hipersinal na sequência ponderada de difusão é o principal contribuidor para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, né? A presença de um líquido viscoso, hipercelular, leucócitos em abundância no interior
anterior da cavidade do abscesso piogênico difere daquele padrão da cavidade não abscedada, da cavidade tumoral, de uma lesão de natureza neoplásica, né? Mas isso todo mundo sabia, então não vou contar isso daqui como dica, né? Então, esse é um abscesso, aquela lá é uma metástase. Mas o que eu queria mostrar para vocês como segunda dica são 3 casos que exemplificam o que eu quero deixar como mensagem para a segunda dica. Esse paciente é um paciente relativamente jovem, também 56 anos, usuário de droga injetável, com uma lesão expansiva aqui no lobo temporal do lado direito. Uma lesão que apresenta hipersinal na sequência ponderada em difusão. Será isso aqui também um abscesso? Mas, olha, se você for chamar a atenção aqui, você percebe que a parede não é tão lisa como a gente havia mostrado no exame anterior, mais espessa, irregular, e quando você vai aqui na sequência SWI, você percebe que esse espessamento também é bastante descontínuo. O halo é descontínuo de hipossinal, com área de espessamento focal, e não tem o sinal do duplo halo que eu havia comentado. Fez a sequência de perfusão, tem uma área de hiperperfusão tissular aqui na parede posterolateral da lesão. Isso, na verdade, também é um glioblastoma, que apresentava hipersinal na porção central, à semelhança do abscesso. Essa é uma outra senhora, 72 anos de idade, que veio para a Santa Casa, trazida de um serviço de referência externo, que tinha uma lesão talâmica aqui do lado direito. Uma lesão essa que tinha impregnação anelar. A ressonância magnética confirmava os achados da tomografia, mais uma vez com restrição na sequência ponderada em difusão, mapa DC restrito, né? Será isso aqui um abscesso? Poxa, olha lá, vamos ver de novo, né? As sequências de suscetibilidade magnética, a sequência gradiente eco também mostra que o halo é muito espesso e irregular, e o conteúdo interno da lesão apresenta hipersinal na sequência ponderada em T1. Quer dizer, o hipersinal aqui não se trata de uma lesão de cavidade infecciosa. Aqui os exames anteriores que ela trouxe do serviço mostravam aqui o que aconteceu, era uma hemorragia hipertensiva, sangrou, foi absorvendo, o hematoma ficou uma cavidade com conteúdo hiperproteico, que apresenta a sequência hipersinal na sequência ponderada em difusão. Então, dessa forma, aqui um outro caso mostrando exatamente a mesma coisa, a dica que eu queria trazer é que nem tudo que reluz é pus na sequência ponderada em difusão. E, por último, a monitorização do tratamento, né? Esse aqui é um trabalho que a gente publicou no começo da década, em 2011, que trazia esse caso aqui, que usava diferentes formas de monitorar diferentes patologias com a sequência ponderada de difusão, dentre elas as patologias de natureza infecciosa e o abscesso está dentre eles, né? Uma das possíveis respostas que a gente vai observar é essa daqui, onde a gente tem precocemente, já na primeira semana, perda do hipersinal do conteúdo interno da lesão, e já com 3 semanas de tratamento com boa evolução, a gente já não tem mais o hipersinal da cavidade. Percebam que a cavidade permanece praticamente da mesma tamanho, reduziu muito pouco nesse período aqui. Essa é uma das possíveis respostas, mostrando boa resposta quando você perde o hipersinal que havia no momento inicial. Uma outra possível resposta é a concomitância das duas coisas, né? Boa resposta. Apresentava o hipersinal no momento inicial, pouco mais de 10 dias começa a perder o sinal, perdeu o volume também, e já com 1 mês de evolução, já não tinha mais o conteúdo hiperintenso na sequência ponderada de difusão. A impregnação da cavidade persiste aqui. Isso é a última coisa que vai desaparecer. E, por último, mostrar que nem tudo são flores. Nessa tentativa de tratamento conservador dessa criança, a gente tinha uma boa evolução no momento inicial, já com perda do hipersinal habitual do abscesso piogênico, porém, ela evoluiu clinicamente mal e desenvolveu um pequeno abscesso posterior aqui, um abscesso filho. Esse abscesso filho aqui, com hipersinal na sequência ponderada de difusão, confirmado aqui no mapa DC. Ou seja, aqui houve uma falha terapêutica com o desenvolvimento de um abscesso fílico. Então, a terceira dica que eu queria dar para vocês é essa. A falha de redução do hipersinal na sequência de difusão, na vigência do tratamento, ou o surgimento de novo foco com restrição, são os critérios de falha terapêutica do tratamento conservador, e aí não tem jeito, tem que ir para a abordagem cirúrgica. Obrigado pela atenção de todos.